Imagine ir dormir tranquilamente e acordar em um mundo onde tudo está morto. Pessoas, animais, insetos, até o silêncio parece ter morrido. Não teve explosão, não teve fogo, não teve nenhum aviso. Em uma única noite, uma cidade inteira foi apagada do mapa. E o culpado por tudo isso era um lago. Hoje, você vai conhecer a história do Lago Nyos. Um lugar que provou que a natureza pode matar no mais absoluto e aterrorizante silêncio. Nós estamos em Camarões, na África Central. Uma região rural, isolada, cercada por montanhas e pequenos vilarejos. Aqui fica o Lago Nyos. Por muitas décadas, ele era visto como um lago comum. Águas calmas, sem cheiro, sem nenhum perigo aparente. As pessoas da região pescavam em suas águas, criavam gado nas margens, viviam suas vidas e dormiam tranquilas à noite. Mas o Lago Nyos escondia um segredo mortal, algo que ninguém podia ver. E, principalmente, ninguém podia sentir. Na noite de 21 de agosto de 1986, tudo parecia normal. As famílias jantaram, se prepararam para dormir, e o vilarejo aos poucos silenciou. Não havia tempestade no céu, nenhum tremor de terra. O cenário era de completa paz, mas durante a madrugada, enquanto todos dormiam, o lago respirou. Sem fazer nenhum barulho, sem nenhuma explosão, uma nuvem invisível e silenciosa começou a se espalhar pelo vale. Quem estava dormindo em sua cama nunca mais acordou. Quem percebeu que algo estava errado e tentou correr, simplesmente caiu no chão sem fôlego. Em questão de poucas horas, o resultado foi devastador. Mais de 1.700 pessoas morreram. Milhares de animais, desde o gado até os insetos, caíram mortos onde estavam. Vilarejos inteiros ficaram congelados no tempo. Algumas das vítimas foram encontradas deitadas em suas camas, como se ainda estivessem dormindo. Outras foram achadas caídas no meio da rua, em uma fuga desesperada que não deu certo. O mais assustador de tudo era que não havia nenhuma marca nos corpos, nenhum sinal de violência, nenhuma ferida, apenas a morte. Quando as primeiras equipes de resgate finalmente chegaram ao local, algo muito estranho começou a acontecer. Membros das equipes também começaram a passar mal, a sentir tontura e a desmaiar. O ar parecia errado. Foi então que os cientistas fizeram uma descoberta aterradora sobre a verdadeira natureza do Lago Nyos. Ele não era um lago comum. Era um lago vulcânico, formado na cratera de um vulcão adormecido. E no fundo desse lago, bem no subsolo, existe magma ativo, que libera constantemente dióxido de carbono, o CO2. Por anos, talvez séculos, esse gás ficou preso nas camadas mais profundas do lago, dissolvido na água e contido por uma enorme pressão. Até que naquela noite fatídica, algo, talvez um pequeno deslizamento de terra subaquático, perturbou esse equilíbrio precário e fez o lago liberar tudo de uma só vez. O que aconteceu foi uma gigantesca erupção línica. Todo aquele dióxido de carbono subiu para a superfície como se fosse uma garrafa de refrigerante sendo aberta. Uma nuvem invisível, mais pesada que o ar, rastejou pelas encostas do vale, abraçando o chão e tomando o lugar do oxigênio. As pessoas e os animais simplesmente pararam de respirar. Não houve dor, não houve luta. O dióxido de carbono não tem cheiro, não causa ardência nos olhos ou na garganta e, o mais importante, não alerta o nosso cérebro para o perigo. Você continua respirando normalmente, mas não há mais oxigênio entrando. Seu corpo simplesmente desliga. Alguns poucos sobreviventes relataram acordar horas depois, completamente desorientados, cercados por corpos, sem entender por que eles estavam vivos. E os outros não. Muitos deles sofreram sequelas neurológicas permanentes por causa da falta de oxigênio no cérebro. O lago matou,
sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Após a tragédia, o lago Nyos foi declarado uma zona de risco extremo. O governo de Camarões evacuou todos os vilarejos próximos. O acesso foi restrito e um sistema de monitoramento constante foi instalado. Engenheiros projetaram e instalaram tubos gigantes que vão até o fundo do lago. A função desses tubos é liberar o gás acumulado aos poucos de forma controlada, para tentar evitar que outra explosão de gás aconteça. Mas aqui está o detalhe que ainda hoje causa arrepios. O perigo ainda existe. Se esses sistemas de degasificação falharem por algum motivo, o lago pode acumular gás novamente e pode matar de novo. Naturalmente, uma tragédia dessa magnitude deu origem a muitas teorias e crenças locais. Alguns moradores mais antigos acreditam que o lago foi amaldiçoado, que espíritos antigos que habitavam suas profundezas foram despertados. Outros dizem que a tragédia foi um castigo divino. Há também quem afirme que o governo já sabia do risco e não avisou a população a tempo. Existem até relatos não confirmados de pessoas que ouviram sons estranhos vindos do lago dias antes da tragédia, ou que viram animais agindo de forma inquieta, ou até que a água do lago mudou de cor. Nada disso foi provado oficialmente. Mas uma coisa é certa: o lago Nyos provou algo aterrorizante para a humanidade. Nem todo perigo faz barulho. Às vezes, a maior e mais letal ameaça é exatamente aquilo que você não pode ver, não pode ouvir e não pode sentir. É o perigo silencioso. Hoje, cientistas monitoram de perto outros lagos com características semelhantes ao redor do mundo, como o Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Porque Nyos não é único. Ele foi apenas o primeiro a nos mostrar, da forma mais trágica possível, o quão frágil é a vida humana diante do poder imprevisível da natureza. O Lago Nyos ainda está lá. De longe, ele parece calmo, bonito, imóvel. Um cartão postal. Mas agora, nós sabemos a verdade que se esconde sob sua superfície. Alguns lagos não refletem apenas o céu. Eles refletem o limite da nossa própria existência. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história impressionante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima.